Olá, uma excelente tarde para você. Obrigado por essa companhia boa. E antes de qualquer coisa, um sábado abençoado para todos nós. Estamos aqui mais uma vez juntos, chegando com o Agro Record, trazendo sempre as principais notícias do agronegócio, novidades importantes, não é mesmo? Para agricultura, pecuária, muitos assuntos. Então confira nesse momento os destaques do nosso programa de hoje. Veja, pesquisadores analisaram os efeitos das alterações climáticas sobre os canaviais. E esse tempo seco, com umidade que fica abaixo dos 20%, é um combustível para os incêndios nas áreas rurais. A gente inicia aqui o nosso agro falando de uma pesquisa importante. Aliás, pesquisadores da Unicamp e também do Centro Nacional de Pesquisa em Energia analisaram os efeitos das alterações climáticas sobre os canaviais. A situação requer atenção. As projeções são muito preocupantes. Veja só. Essa constatação leva em conta uma pesquisa realizada pelo Unicamp e do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. O estudo apurou os impactos das mudanças climáticas na produção de cana-de-açúcar e as consequências que isso pode trazer para a geração de energia. A gente resolveu avaliar o impacto das mudanças climáticas na produtividade da cana-de-açúcar, justamente pela importância da cana-de-açúcar para a matriz energética brasileira, né, e também para a geração de alguns biorrenováveis muito importantes para o nosso país, né, e a cana-de-açúcar ela é sensível ao clima. A diminuição será de 26% na oferta de cana-de-açúcar de primeira geração. O estudo é o primeiro do mundo a apontar impactos negativos das mudanças climáticas nesse tipo de cultura no Brasil e tem como objetivo auxiliar no preparo de respostas mais adequadas para as alterações do clima. A necessidade de medidas de mitigação e de adaptação a essas mudanças do clima, né? Por exemplo, uma das medidas de adaptação poderia ser a irrigação, né? Mas ela pode ter suas consequências negativas também. Você depende do uso da água, da disponibilidade da água para suprir essa necessidade hídrica da planta, mas é uma das medidas. A gente tem, por exemplo, a seleção de variáveis genéticas mais adaptadas aí a condições climáticas que podem vir a acontecer no futuro. E acho que é importante também valorizar todo o material lignocelulósico que é produzido, tentar otimizar a geração de energia com a biomassa que estiver disponível. Né? Além dos problemas com o clima, os produtores tiveram que lidar recentemente com as queimadas que assolaram o interior paulista no mês de agosto. Esta área fica em Polônia. Mais de 27 hectares de cana-de-açúcar foram consumidos, uma perda de 30% da produção. Se a chuva não vier logo, a situação pode se agravar ainda mais. Se chover urgente, vamos falar assim, que a gente está na expectativa que vai chover, porque a gente vai perder a soqueira que a gente tem, né? Que a gente fala, o plantio da cana, a gente planta para no mínimo colher 5 safras, e a gente está na segunda safra. Se a gente perder a soqueira agora, vamos ter uma perca muito maior, né? Não vai ser só a perca da safra desse ano, vai ser a perca futura nos próximos anos, né? O produtor explica que a expectativa quando se planta a cana é que as mudas possam render até 5 safras. Com a destruição, ele acredita que terá de refazer o plantio e promover ajustes na terra. Pensar numa irrigação, mas não sei se a gente consegue, né? Porque a gente vamos falar assim, pequeno produtor, a gente vai ter estrutura suficiente para poder mudar, né? Virar a chave, vamos falar. Este agrometeorologista comenta que a situação dos incêndios vem acompanhada da grande estiagem que a região enfrenta. Chuva só deve chegar mesmo no final de setembro. A tendência daqui para frente é um retorno do tempo seco. Só há previsões de chuvas novamente sobre o estado de São Paulo, sobre o interior paulista, no final de setembro, ou seja, na última semana de setembro, e nós estamos falando daqui a 30 dias. Então, esse aumento dos focos de queimadas ainda deverá ser grande, até porque, com a ausência de chuvas, as temperaturas irão subir bastante. Vamos conferir então como ficou na semana a cotação do leite e também de outros produtos agrícolas. Veja só. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,70. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.451,89. Já a saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 119,13.
e a saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 63,42. E a saca de 60 quilos de soja está cotada em R$ 139,87. E esse tempo seco, com umidade que fica abaixo dos 20%, tem castigado, não é mesmo? E além de castigar a saúde, o ar está complicado demais, é um combustível para os incêndios nas propriedades rurais. Período de estiagem. Dias quentes e tempo seco viram rotina até outubro. E os cuidados são diversos, principalmente para aqueles que vivem do agronegócio. Foram 2 semanas sem dormir, literalmente vindo na fazenda, ficando bastante aqui mais para a gente combater os focos. Então assim, você viu que queimou muita cerca, que a gente toca aqui a parte da pecuária, né? Era cerca nova que a gente refez de reserva, vamos ter que trocar tudo, refazer tudo de novo devido a esse incêndio. A gente queima bioma, bichos queimados, até a gente presenciou muito tatu morto aqui na propriedade, que correm do fogo, né? Mas se machucam, então a gente perde muito o bioma, a natureza perde muito. A vegetação extremamente seca nessa época do ano é um prato cheio para os incêndios florestais. E além de pegar fogo com facilidade, as chamas se alastram rapidamente. Mas você se engana se acha que não há uma forma de minimizar esse problema. Vê essas marcas aqui no chão? Essas marcas foram feitas propositalmente para criar o que chamamos de aceiro, uma medida de proteção feita para evitar que incêndios se propaguem e atinjam áreas produtivas ou de proteção ambiental. Bom, o aceiro ele é uma das principais medidas preventivas, né, para a contenção dos incêndios florestais. Ele se trata de uma faixa, né, ao lado de áreas de vegetação, nas cercas dos imóveis, né, uma faixa sem vegetação, que a gente faz toda a retirada ali da vegetação, para evitar que o incêndio ele se propague, né, de algum lado para outro, onde tenha alguma ocorrência, né, de incêndio. A retirada desse material combustível, que é a vegetação, seja ela rasteira, né, ou arbustiva, que vai evitar com que o incêndio ele tenha uma maior propagação, né, que ele passe de uma área para outra. O tipo de aceiro pode variar de lugar para lugar, dependendo também do propósito pelo qual foi criado. O aceiro ele varia de acordo com o terreno, a possibilidade que você tem ali dentro do terreno de fazer esse aceiro, pode variar se é em área urbana ou se é em área rural, se está em divisa com unidade de conservação ou com área de preservação permanente. E ele pode ser feito ou com uso de máquinas ou propriamente até de forma manual também. O aceiro com máquina é onde o terreno permite, igual a gente está vendo aqui. Nessa área ele foi feito com o uso de máquinas, o terreno, a inclinação, ela permite. Em casos onde o terreno é muito íngreme, aí tem que ser empregado a forma manual de realização desse aceiro. A legislação ela prevê algumas medidas, né? No caso em áreas urbanas, né, residenciais ou industriais, é a medida máxima de 15 metros. Em divisas com unidade de conservação já é uma medida de 10 metros. Para casos de áreas de preservação permanente, até 6 metros essa faixa pode chegar. E nos demais casos, uma faixa menor aí de 3 metros de largura. Para o produtor rural, um aceiro pode ser o fator decisivo entre perder grande parte da produção ou sequer ser afetado. Na propriedade dos irmãos Anata, a criação de gado até que não foi impactada pelos incêndios. Já a apicultura... Esse incêndio propagou por mais de 15 dias, até agora temos focos aí em alguns pontos, que a gente está lutando para apagar ele, mas chegou a 600 metros do apiário e as abelhas estão mais agressivas, né, porque elas estão defendendo o mel que elas construíram ali, que tem ali em estoque para elas, né? Diante da situação, a colheita do mel planejada para o próximo mês não deve ser tão boa quanto esperada. A gente tem 2 anos que a gente está trabalhando, todo dia nessas colmeias, capturando. Até com esse incêndio eu tinha algumas caixas isca aí que eu tinha colocado para capturar novos enxames, para estar ampliando mais esse apiário, né? E tive essa tristeza, né, de ter algumas colmeias queimadas. Mas é isso aí, a gente vai construindo, não pode desistir. E esse ano, primeira colheita, se Deus quiser. A gente está trabalhando muito para isso. Portanto, é essencial que o produtor já tenha em mente medidas para evitar os prejuízos trazidos pelo fogo nessa época do ano.
Se o caminho escolhido for criar aceiros, é muito importante ficar atento também à forma correta de realizar a manutenção desses locais, para não só garantir a efetividade da medida, mas também evitar outros tipos de problemas que podem ser causados pela falta de cuidado. Após a passagem do período de estiagem, né, de seca, com essa vegetação crescendo, é importante que seja feita a manutenção desses aceiros para até facilitar a gestão disso tudo, porque depois que a vegetação cresce ali, fica mais dificultoso para você fazer a manutenção, talvez você tenha até que construir um novo aceiro. E é importante a gente ter o cuidado de, se essa manutenção ela for feita no período onde estão ocorrendo as chuvas, aproveitar um período aí de uma certa estiagem para evitar também erosões. Se você passa com a máquina ali, retirando toda a vegetação num período onde está com um excesso de chuvas, isso pode vir a tornar uma erosão. Então o ideal, né, a situação ideal que a gente precisa no caso dos aceiros é previamente ao período seco, ali quando as chuvas têm um espaço maior, né, entre as precipitações, que seja feita ali a intervenção, garantido que não venha uma chuva imediatamente após a execução do aceiro. A gente abre agora do Nosso Agro um espaço para fazer um alerta importante para você, produtor rural. Deixa eu te perguntar, você sabia que muitos empregadores não estão enviando as informações de segurança do trabalho da forma correta no e-social? Sim, tem ocorrido. E isso acontece porque muitas empresas, nesse momento, o que elas têm feito? Estão confundindo as informações trabalhistas com previdenciárias. E esse erro pode trazer sérias consequências para você e para a sua empresa. Já aproveita para registrar esse telefone, esse contato, tira uma foto, encaminha para quem precisa, porque as multas são pesadas, tá? E eu vou te perguntar mais uma vez, será que você está fazendo tudo certinho? Então esteja seguro de que seu patrimônio esteja correto, né? Blindado, como a gente gosta de falar. Você sabe o quanto trabalhou para conquistar e vem trabalhando, né? Não pode dar bobeira de forma nenhuma. Se você quer ter certeza se está correndo qualquer risco de sofrer prejuízo, a nossa parceira, e ela é competente demais, a C2 Consult, vai fazer uma auditoria de graça, gratuita, para verificar se os seus eventos estão sendo informados corretamente no e-social, tá? Olha, dê um pouquinho de atenção para isso, porque é importante, tá? Não deixe passar batido, não. Não perca essa oportunidade. Entre em contato agora com a C2 Consult, tá bom? Uma equipe super competente. Pode fazer o contato agora por telefone, eles estão de plantão. Ou se você preferir, faz o seguinte, como eu disse, grava o telefone, anota na agenda, tira uma foto, encaminha aí para o patrão, para quem está precisando, porque é muito importante você ter essa atenção, tá? Garanto que a sua empresa está em conformidade. Segurança do trabalho é sim com a C2 Consult. Vamos conferir agora como andam as cotações no mercado da carne. A arroba do boi vale em média R$ 249,35 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 8,95. O nosso Agro Record faz aquela pausa rápida mesmo, tá bom? Vai lá, pega o seu copinho de água, um suquinho, um refrigerante. Sábado a gente pode de tudo, não é mesmo? Tá almoçando ainda? Então vai lá. Na volta vamos ver que por causa do calor e o tempo muito seco, os animais que participam da Expo estão recebendo um tratamento bem diferenciado. A gente retorna aqui conferindo como deve ficar o tempo nesta semana. Será que chove? Vamos acompanhar. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 19 e 32 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 19 e a máxima de 31. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 17 e 28 graus. A maior feira de pecuária em Rio Preto, a Expo, começa amanhã. Pois é, vamos para lá? Mas antes, vamos acompanhar essa reportagem, porque os animais que estão participando dessa exposição, e eles são lindos demais, estão recebendo nesse momento, esse calorão, né? Um tratamento diferenciado nessa época de estiagem prolongada e muito calor, como a gente tem percebido. Olha, com esse calor, realmente, os animais sofrem bastante. E em uma feira agropecuária aqui em Rio Preto, está sendo feito um manejo especial para que o gado não sofra com as altas temperaturas. Quem tem mais informações para a gente é o João Morelli Júnior, que é veterinário. João, quais os procedimentos para que esse gado não sofra com o calor? Boa tarde, Mara. Então, Mara, esse gado é um gado de alta produção leiteira. Ele já tem uma certa adaptação, porque é um gado indiano, de origem indiana, ao clima, mas pelo fato
dessa alta produção, para elas atingirem, né, essa alta produção, ela não conseguiria se não fosse o conforto térmico, porque elas podem sofrer de estresse térmico que pode afetar diretamente a produção leiteira. Consequentemente, a gente tem que ter sombra, água fresca, uma água de qualidade, climatizador, se for possível, os lugares onde esses animais ficam serem sombreados o máximo possível, elas ficarem o menos tempo possível num cimento, no piso duro, né, num cimento, ficar o mais tempo possível numa área onde é de capim, de grama, tal, tudo, e só ir no momento da ordenha para esse piso duro. E sombreado. Sombreado, água à vontade, água limpa, é o que elas mais precisam. Bom, essas vacas são da raça Gir, né? E quais as outras que sofrem mais? Então, Mara, essas são de leiteiro, como eu disse, né, indiana, e tem a holandesa e os seus cruzamentos, que essas raças, elas sofrem muito mais com o calor. Essas já tem que ter um outro manejo, não dá para ser esse manejo nosso que é a raça holandesa, tem que ser um manejo, a hora que ela fica confinada por conta das altas temperaturas, a cama tem que ser adequada, a ventilação tem que ser muito mais intensa, porque realmente elas podem chegar até mesmo a diminuir muito a produção leiteira ou não atingir a produção leiteira ideal, elas podem abortar, não darem cio, consequentemente não emprenhar, e principalmente elas podem até virar óbito por estresse térmico, esses animais dessa raça holandesa. Bom, e para quem nos assiste agora, que trabalha no campo, né? Qual a dica especial para quem não tem esse climatizador, com a água, com esse ventinho úmido, o que pode fazer? Primeira coisa é você escolher um animal que seja adaptado, ou seja, um cruzamento entre o holandês e o Gir, que seria uma ideal, porque é um animal que vai ser adaptado, vai ter a adaptação às temperaturas altas e assim, e promover o lugar onde esses animais ficam deve ser sombreado, árvores, pode ser com árvores, piquetes e a água fresca, sendo ela de fonte natural ou mesmo de artificial, essa água tem que ser fresca, limpa, em vascas limpas. Isso aí a gente consegue, nesses animais mais adaptados, nesses cruzamentos a gente consegue uma boa produção leiteira por conta disso também. Muito obrigada pelas suas informações, portanto, cuidados especiais. Nós sofremos com as altas temperaturas e com certeza os animais ainda mais. Voltamos com você aí no estúdio, Nelson. O nosso Agro Record deste sabadão fica por aqui. Obrigado por essa companhia boa. De repente você perdeu ali algum momento, algum trechinho, alguma reportagem. Entra lá no nosso site, tá bom? Você é o nosso convidado, recordtvriopreto.com.br. Você vai encontrar toda a nossa programação. Tem sugestões? Manda pra gente, com certeza queremos demais. O zap aparecendo aí, o 17996188829. Obrigado mais uma vez por essa companhia maravilhosa, abençoadíssima, que seja assim também o seu fim de semana. Vem aí Mara Guiotto e o Record Entrevista. Um grande abraço a você, Mara!